Nós estamos no apêndice, terminando já, e hoje é o capítulo 2, questão 141, da Natividade de Maria Santíssima. Quando a igreja celebra a festa da Natividade de Maria Santíssima, a igreja celebra a Natividade de Maria Santíssima no dia 8 de setembro. Tem uma Nossa Senhora que não é Nossa Senhora, e quando são mazelas que atribuem seguramente a Medjugorje, pelo amor de Deus, hein? Que eles mudaram a data de Nossa Senhora. Lá ela supostamente disse que ela nasceu em outra data. Isso é um absurdo. Se nós não sabemos a data do nosso nascimento, é o fim interno, hein? Para os senhores verem que é um disparate essa aparição, então ela mudou a data de nascimento. Não, Nossa Senhora é uma tradição da igreja litúrgica celebrar o seu nascimento no dia 8 de setembro. E por que a igreja celebra essa festa? A igreja celebra essa festa da Natividade de Maria Santíssima porque ela, desde o seu nascimento, foi a mais santa de todas as criaturas e porque estava destinada para ser a mãe de Deus. Então, os senhores fazem um cálculo. A Imaculada Conceição é 8 de dezembro. 9 meses depois, 8 de setembro. O que quer dizer Imaculada Conceição? É o dia, vamos ser bem simples, que o elemento vital de São Joaquim encontrou o óvulo de Santa Ana e concebeu uma criança chamada Maria Santíssima. Foi isso que aconteceu no 8 de dezembro. E por que Imaculada? Porque naquele exato momento em que a concepção do feto Maria Santíssima, ela foi preservada da mancha do pecado original. Então, 9 meses depois, nós temos 8 de setembro, o dia que ela nasceu. Aí os senhores vão dizer, mas padre, as crianças não nascem 9 meses redondo. Normalmente, sim, e se não, aí é um problema nosso que somos a filha de Adão e Eva. Tem gente que nasce 7 meses, nenhum problema. Mas só que estamos falando de uma pessoa perfeita. Nossa Senhora e Nosso Senhor também. Então, 25 de março é o dia que Nosso Senhor se faz homem no útero de Maria Santíssima, sem a participação de homem. E ele vai nascer que dia? 25 de dezembro. Porque há 9 meses redondo, numa criança, repito, Nosso Senhor, e mais ainda no caso de Nosso Senhor, Ele é Deus. Ele fecha o ciclo dos 9 meses perfeito. E a sua Mãe Santíssima, que participa da sua perfeição mais do que as demais criaturas, também. Aqui eu me detenho um pouquinho porque tem muita gente, e isso está entre o catolicismo também, hein? O nome disso chama racionalismo. E dizer que Nosso Senhor não nasceu no Natal. Dizem que era a festa do Deus, sei lá que diabrura que tinha em Roma, creio que chamava Mitras. E aí, porque a igreja cresceu na santa cidade de Roma, quis substituir o culto desse Deus, que era o nascimento dele, para a festa do nascimento de Nosso Senhor. Isso é uma barbaridade. Nós temos festas litúrgicas que é a substituição de uma festa pagã. Existe. E se for o caso, não haveria nenhum problema em reconhecer uma a mais. Mas São Jerônimo, do século III, dá testemunho, século IV, que segundo ele teve a dita, ele era romano, de conhecer os arquivos do Império Romano, e ele viu o censo que foi feito, o segundo capítulo de São Lucas. Que houve um censo, por isso tiveram que ir lá a Belém, cada um na sua terra de origem, Nosso Senhor nasce em Belém. Então, São Jerônimo viu esse documento 300 anos depois do nascimento de Nosso Senhor. E ele atesta que foi no dia 25 de dezembro. Se coincide com a festa do Deus falso de Roma, é uma coincidência. Mas tenham cuidado para não repetir essa estupidez, porque Nosso Senhor nasceu no 25 de dezembro. É verdade que na história da Igreja do Ocidente e Oriente, sempre oscilou o Natal entre o 25 de dezembro e o 6 de janeiro.
Houveram épocas que variaram as datas, mas Nosso Senhor nasceu nesta data. Então nós podemos crer piamente, porque nós não temos um dado da revelação, que Nossa Senhora tenha também nascido no 8 de setembro, sem nenhum problema. Em todo caso, é uma data que a Igreja canonizou liturgicamente para celebrar o nascimento de Maria Santíssima. Só em honra da Santíssima Virgem, que é celebrada a festa da Natividade, celebra-se também a festa da Natividade do Nascimento de São João Batista. Devemos, porém, observar, diz aqui o Catecismo, que a Santíssima Virgem não só nasceu em graça, mas foi concebida em graça, ao passo que São João Batista só se pode dizer que foi santificado antes de nascer. Então, a razão pela qual nós só celebramos 3 nascimentos é por causa da origem daquelas pessoas. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Então teve uma concepção e um nascimento totalmente divinal. Então nós celebramos seu nascimento, 25 de dezembro. Outro nascimento santo e imaculado, o de Maria Santíssima, 8 de setembro. E um homem que nasceu santificado, mas ele foi manchado do pecado original e depois ele foi santificado, São João Batista. E depois nós não celebramos o nascimento de ninguém. Nem do dia de Santo Antônio, no dia que ele nasceu, que foi 15 de agosto, não se celebra. Nem no dia do nascimento de São Pedro, não tem a menor ideia quando ele nasceu, não se celebra. Aí os outros santos nós vamos celebrar a data da morte. Aí no breviário diz dia do nascimento, para o céu. Não é o nascimento, a data de aniversário no sentido que saiu do útero de suas mães. Então só se celebra 3 nascimentos. Então se um dia os senhores tiverem uma revelação, São José aparecer para os senhores e dizer que nasceu no dia 29 de fevereiro, não comemorem essa festa porque não podemos. São José é também um homem que foi santificado depois. Só podemos celebrar esses 3 nascimentos. Que gênero de vida teve a Santíssima Virgem? A Santíssima Virgem, embora descendente da família real de Davi, passou uma vida pobre, humilde e escondida, mas preciosa diante de Deus, não pecando nunca, nem sequer venialmente, e crescendo continuamente em graça. É muito interessante aqui uma questão, que como Nossa Senhora foi concebida desde o primeiro instante imaculada, Nossa Senhora tem uso da razão desde o primeiro instante, que é uma minúsculazinha das primeiras horas de concebida. Isso é interessante. Só 2 nascimentos, concepções, têm uso de razão dentro do útero. Nossa Senhora, assim, desde o primeiro instante que existe, Nossa Senhora, que passou a existir, e desde o primeiro instante que Nosso Senhor se fez homem no seu útero, 25 de março, da sua Mãe Santíssima. Ele tem uso de razão também. Agora, São João Batista, você vê que ele pula de alegria ao ver a festa do 2 de julho, a visitação. Então ele teve uso de razão, mas isso é posterior, mesmo sendo precoce dentro do útero da sua mãe. Mas não é desde o primeiro instante da existência de São João Batista. Então Nossa Senhora, desde o momento que ela foi concebida, estava no útero de sua mãe, ela estava em graça, plena de graça. E à medida que ela ia crescendo em idade, ia crescendo em graça, e Nossa Senhora sempre, o que o anjo diz, graça plena. Ela é cheia de graça, um abismo de graça cheio. Depois ela cresce e enche de graça, sempre de graça em graça. A graça de Maria Santíssima parou de crescer no dia da sua dormição e assunção. E é uma graça agraciada, singular, não tem outro santo que chegue aos pés da Santíssima Virgem. É uma graça única que Deus não vai dar para nenhuma outra pessoa, porque ninguém será sua mãe, só ela mesma. Que coisa há de admirar de maneira especial nas virtudes de Maria, da Santíssima Virgem Maria? Nas virtudes de Maria devemos admirar de maneira especial o voto de castidade que fez desde os mais tenros anos,
coisa que ainda não se vira exemplo. Nós, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, temos exemplos de mulheres castas. A casta Susana, por exemplo. Mas não existe uma mulher do Antigo Testamento, sem desmerecer suas virtudes, que tenha feito um voto de virgindade. Porque para os judeus daquele então, era um sinal não muito bom não ter filhos. E principalmente que as profecias estavam se cumprindo, então o Messias ia nascer. Então todos teriam uma grande dita de dentre os seus filhos ter o Messias. Por isso, sempre se olhou também com bons olhos uma família numerosa no Antigo Testamento. Assim sendo que o voto de castidade, de virgindade não fazia parte dos judeus. Não tem isso. E Nossa Senhora vai fazer este voto de castidade. Virgindade é mais do que castidade. Abarca a castidade, mas é muito mais. O que acontece? Tem uma tradição que vai dizer que Maria Santíssima queria ter a dita de servir a mãe do Messias. Então ela faz um voto de virgindade para estar aí plenamente a serviço da mãe do Messias. Mas o que passa é que ela vai ser a mãe do Messias. Porque justamente no seu voto havia um desígnio de Deus, não? Ela voluntariamente oferece sua virgindade. E Deus, no seu desígnio, escolheu ela para ser a sua mãe virgem. Justamente as outras filhas de Israel não eram virgens. E não queriam ser virgens para sempre. As que eram ainda. Então, estavam já descartando a possibilidade de ser a mãe do Messias sem saber. Porque seguia a opinião pública de que toda mulher tinha que ter um monte de filhos. E Nossa Senhora não seguia a opinião pública de uma família numerosa, daquele então, com aqueles critérios, com aquelas razões. Falou, não, vou fazer o voto de virgindade. E fez. Isso é tão sério que quando o anjo lhe aparece, São Gabriel, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus. Ave, graça cheia de graça, o Senhor é contigo. Não conceberás e dará luz a um filho, será chamado Jesus, será grande, reinará na casa de Davi, seu pai, seu reino não terá fim. Aí Nossa Senhora ouve tudinho muito bem, ela vai fazer só uma observação. Como poderá ser isso, sendo que eu não conheço o homem? Conhecer em todo sentido da palavra, eu não vou conhecer um homem no sentido de um ato matrimonial conjugal. Aí o São Gabriel vai falar assim, olha, a sua prima está no 6º mês e ela era estéril. Porque para Deus nada é impossível. Aí Nossa Senhora entendeu a mensagem. Se, assim sendo, a sua prima velha, estéril, 6º mês de gestação, porque eu não posso ser mãe virgem? Não há nenhum problema para Deus. Aí o que ela vai dar? O consentimento. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou seja, eis aqui a sua escrava, Antila Domini, escrava. Assim que ela queria servir a mãe do Messias, ela agora é mãe do Messias. Então ela se põe como escrava de seu Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Porque a palavra de Deus que aceitou o seu voto de virgindade é a palavra de Deus que designa que ela seja mãe de Deus. E não haverá uma oposição e nem contradição. Vai ser uma mãe sempre virgem. Por isso, nós na liturgia sempre está sempre Virgem Maria. Sempre Virgem Maria. Quem tirou sempre foi 1969, o modernismo. Se os senhores verem, todos nós passamos por ali, Virgem Maria. Toda mulher em uma fase da vida foi virgem. Isso daí é uma coisa que, pelo amor de Deus, hoje se perde muito rápido, mas em algum momento foi virgem. Agora, sempre virgem, só uma. Nossa Senhora tem algumas exceções por aí, mas a virgindade de Maria Santíssima é uma virgindade plena. Não tem nenhum deleite contra a bela virtude, não tem nenhum pensamento contra a bela virtude. Assim que é uma virgindade imensa, profundíssima. Por isso sempre foi chamado por nós sempre Virgem Maria. Sempre porque é antes do parto, sempre porque é durante o parto e sempre porque é depois do parto. Sempre virgem. E por isso a igreja realça sempre esta virtude de Nossa Senhora.
Aqui no Brasil, por questão de lusa portuguesa, nós chamamos Maria Santíssima de Nossa Senhora, realçamos mais o seu senhorio. Agora, os espanhóis e a América Espanhola sempre chamam Nossa Senhora a Virgem. Eles realçam muito mais essa questão da virgindade. Mas, em todo caso, os dois reconhecem o seu senhorio, os dois povos, e todo orbe católico reconhece a virgindade perpétua, que é um dogma da fé católica. E diante desse dogma, todos nos prostramos, porque é a fonte da virtude e da castidade honrar a Imaculada Conceição de Nossa Senhora e a sua virgindade perpétua. Então, ela que sendo a mãe puríssima, somos seus filhos também, que comunica a nós essa limpeza moral. Por isso é muito proveitoso para os cristãos venerar a virgindade da Santíssima Virgem. E conclui este capítulo, Catecismo, questão 146, que devemos fazer na festa da Natividade de Maria Santíssima. Ou seja, que devemos fazer no dia 8 de setembro. Primeiro, agradecer a Deus os dons e as prerrogativas singulares com que a enriqueceu sobre todas as criaturas. Aqui eu me detenho um pouco, porque entre todos, se tem em pouca monta Nossa Senhora. Por isso as pessoas acreditam em qualquer aparição. Para acreditar em qualquer aparição de Nossa Senhora, tem que ter ela em pouca... assim, uma estima muito baixa referente a ela. É verdade que é um Papa que aprova uma aparição, mas tem coisas que nós não precisamos de um Papa para saber que é absurdo. Uma Nossa Senhora que aparece todos os dias, há décadas, 18 horas, dizendo repetições. Pelo amor de Deus. Eu não preciso de um Papa dizer que isso é um disparate. A Virgem do Silêncio com uma biblioteca de falas. Tem algo errado. Então, temos que agradecer. Nossa Senhora não é uma mulher a mais. Ela é a mulher. O que Eva se desmantelou, Maria foi criada em graça e mais, porque Eva não ia ser mãe do Redentor. Maria, sim, é a mãe do Redentor, Maria Santíssima. Então, saber agradecer a Deus, as prerrogativas que lhe deu, que são singulares, ou seja, Deus deu para ela e não dará para ninguém. Sua Imaculada Conceição, sua virgindade perpétua, sua assunção, sua maternidade divina. Dogmas marianos que Deus não vai dar para nenhuma outra criatura. Segundo, pedi-lhe que por intercessão dela, que destrua em nós o reinado do pecado e nos faça fiéis e constantes no seu divino serviço. Então, diante da Mãe de Deus, então nós temos o quê? A Mãe da Graça. Então, da mesma forma que o bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, veio para destruir o reino do pecado, Nossa Senhora é a combatente na primeira fila, porque por causa da humanidade que ela deu para Deus, é carne de sua carne, osso dos seus ossos, sangue do seu sangue, e vai ser como homem Deus que Nosso Senhor vai vencer o demônio. Então, Nossa Senhora fornece para Deus a humanidade, logo é uma generalíssima do exército de Deus. Então, nós podemos e devemos pedir que ela também, pela sua maternidade sobre nós, que ela destrua em nós o pecado, que é a grande desgraça da vida de todos os mortais neste vale de lágrimas. E quarto, procurar imitá-la em conservar cuidadosamente a graça, e na prática das virtudes, principalmente da humildade e da pureza, pelas quais ela mereceu conceber a Jesus Cristo no seu puríssimo seio. Então é interessante, porque lhes dizia e repito, para concluir, ela queria ser a escrava da mãe do Messias, enquanto as mulheres de Jerusalém queriam ser a mãe do Messias. Por favor, quem não quer ter Deus por filho? Aí ela não. Ela, mesmo sendo tudo que ela se enxergava escrava de Deus. Então foi a humildade de Nossa Senhora que atraiu Deus para que ela fosse sua mãe e ele seu filho. E por outro lado, na alma de Maria Santíssima não existe a menor nódoa de nenhum pecado, imperfeição, desvio temperamental, de caráter, nada, perfeitíssima. Então aí Deus encontra o seu paraíso.
E nós, então, podemos e devemos pedir essas duas virtudes, porque Deus resiste aos soberbos, como ele disse na Sagrada Escritura, e dá a sua graça aos humildes. É um modo de também imitar a Nossa Senhora. Honrá-la com nossas preces, com as velas que acendemos, os santuários que visitamos, as imagens dela que temos com devoção, o escapulário que levamos, o rosário, o terço que rezamos, mas também, por estas práticas, adquirir a humildade e a castidade, a pureza de corpo e de alma, de mente, que emana dessa devoção tão salutar. Depois, nada impede de, antes do 8 de setembro, rezar uma novena para Nossa Senhora, a Menina Maria. E é uma festa muito antiga, não tanto quanto a Assunção, que merece um destaque na nossa vida. Então, fazer uma novena e justo contemplando aqueles dias que a Santa Ana teve Nossa Senhora em seu útero, pedir a Nossa Senhora a virtude de um silêncio, a virtude da paciência e outras virtudes que não são necessárias, porque Nossa Senhora nos ensina todas as virtudes ali nos seus 9 meses dentro do útero de Santa Ana.